Boa noite, turma. Como vão? Estou trazendo para vocês uma continuidade do método sequencial analítico. Bom, nós vimos um exemplo simples na nossa aula anterior. Então, hoje a gente vai ver como seria com a aplicação de um relé e o porquê que é preciso que aconteça essa aplicação. Então, primeiro, vamos entender o nosso outro exemplo. A gente tem o cilindro A, o cilindro B e o cilindro C. Bom, tanto o cilindro B ele é dividido em B1 e B2. Tanto o B1 e o B2 eles vão ter um acionamento juntos para segurar a peça. Então, como funciona esse dispositivo de furação? O cilindro A empurra a peça para o local em que ela deve estar. O cilindro B1 e B2 eles vêm. Já vou mostrar aqui mais alto, porque o diagrama trajeto-passo já está feito. Então, já é possível a gente entender melhor o problema. Então, o cilindro B1 e o cilindro B2, eles vêm, segura a peça. Enquanto a peça está segurada, o cilindro C empurra para que o motor fure a nossa peça. Conseguiram entender olhando para o diagrama trajeto-passo? Vamos fazer uma explicação separada dele. Eu coloquei até uma observação aqui. O cilindro A poderia não só dar um toque, eu que determino. Nesse caso, ele só está dando um toque. Eu determino a função do meu sistema se ele não for explicado. Eu sei que é um dispositivo de furação. Eu sei que o cilindro B1 e o B2 eles estão atuando juntos segurando a peça. Então, eu quero que o cilindro A dê um toque e retorne. Então, como que a gente vai fazer com o diagrama trajeto-passo? A primeira atuação é o nosso cilindro, né? Porque se não tiver peça, a gente não consegue furar e nem segurar nada. Então, primeiro o cilindro A avança. Quando ele avança, ele leva a peça para o recipiente em que ela deve estar. E retorna. Quando ele retorna, o cilindro B1 e o B2 avançam, segurando a peça. E essa peça é segurada para que ocorra a perfuração. Então, com ela segurada, o cilindro C avança e volta novamente, furando a peça, e aí os outros cilindros B1 e B2 podem retornar. Vamos entender melhor esse funcionamento? Então, primeiro tem um avanço do cilindro A, levando a peça. É o tempo que ele vai e retorna, porque ele não precisa ficar preso aqui, que ele só quer empurrar. Empurrou, a peça ficou no local, ele pode retornar. Aí o cilindro B1 e B2, por que B1 e B2? Porque eles estão juntos para segurar a peça. Então, B1 e B2 vão, seguram a peça. Essa peça tem que ficar segurada para ter a furação, porque o cilindro C vai empurrar a peça para o motor furar. Então, enquanto está mantido, o cilindro C empurra e retorna. A partir do momento que ele retorna, o cilindro B1 e B2 podem voltar também, e a peça já se encontra perfurada. Bom, a gente não viu o diagrama de posicionamento dos atuadores, logo em seguida do nosso diagrama trajeto-passo? Ah, uma coisa importante que eu lembrei aqui. Daniel hoje me perguntou como que eu faria esse desenho do diagrama. Observem que nessa movimentação ela fica sempre na mesma ordem. Diagrama trajeto-passo, posicionamento dos atuadores, atuação de sensores e diagrama de comando dos atuadores. E essa numeração aqui, lateral, também é sempre a mesma. Bom, vamos voltar para o nosso diagrama de posicionamento dos atuadores. E eu vou explicar o porquê que elas já estão circulados. Eu posso até mandar uma foto dos exercícios, se ficar de melhor compreensão. Após o vídeo, eu vou tirar uma foto e enviar no nosso grupo também. Bom, vamos lá. Cilindro A na sua posição inicial, 0. Cilindro B1 e B2, 0. Cilindro C, 0. Esqueça essa parte aqui, essa parte eu vou explicar depois. Primeiro, vamos fazer com os 3, porque são os nossos cilindros. B1 e B2 a gente está contabilizando como B, porque eles atuam juntos, e o C. Bom, então vamos para o outro cilindro, cilindro A. Ele está em cima aqui, não é? Então, 1, olhando sempre aqui pela lateral. 1, 0 e 0. Parte 3, 0, 0 e 0. Olha, 0, 0 e 0.
4, 0, 1 e 0. 5, 0, 1 e 1. 6, 0, 1 e 0. O 7 é igual a 1, então permanece 0, 0 e 0. O que acontece nesse caso específico? Acontece uma pequena inconsistência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um diagrama igual de posicionamento dos atuadores. Então, a gente identifica que tem 0, 0 e 0 aqui, 0, 0 e 0 aqui também. O 7 a gente não considera, porque ele é igual a 1. Então, ele não dá uma inconsistência. Mas tanto esse quanto esse tem uma numeração igual, tá vendo? Assim como esse e esse também possuem uma numeração igual, 0, 1 e 0. Esses dois aqui estão diferentes, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Então, como que a gente trata essas inconsistências de numerações iguais? A gente acrescenta um relé. Como que a gente acrescenta esse relé? Bom, ele é como se fosse 0 e 1, né? A gente está trabalhando com binário. Então, ele vai fazer a comutação dele de estado onde não tiver inconsistência. Como? Por isso que eu já deixei o desenho feito, para ficar de melhor entendimento. Então, a gente consegue enxergar tudo. Então, ele tá vindo aqui. Opa, mudou de estado. Aqui não tem inconsistência. A gente vem, aqui tem. A gente não muda ele de estado de novo, ó. Desceu onde? Não tem inconsistência. Por que isso? Porque a gente vai fazer uma análise da posição dos atuadores desse relé, para ver se a gente vai resolver o problema ou não vamos resolver. O que seria resolver o problema nesse caso? Seria tirar a inconsistência, fazer com que os números fiquem diferentes. Então, a gente pode observar que o K aqui é 0, então aqui ficou 0 também, né? Porque aqui, primeiro a gente fez o posicionamento dos atuadores para os 3 cilindros, A, B e C, não foi? Agora a gente está fazendo, eu até coloquei aqui, ó, K, que seria do nosso relé. Então, essa parte de baixo. Então, aqui tem 0, 0. 1 subiu, mudou de estado. 1, permaneceu em cima 1, permaneceu em cima 1, ó, voltou, como todo estado, 0, 0 e 0. Bom, e como é que a gente percebe se tirou essa inconsistência? Bom, a gente percebe que onde tinha 0 e 0, agora é 0, 0, 0, 0. E aqui onde também tinha 0, 0, é 0, 0, 0, 1. Resolvemos, já ficaram números diferentes. Assim como aqui era 0, 1, 0, e agora é 0, 1, 0, 1. E aqui fica 0, 1, 0, 0. Então, a gente também deixou diferente. Logo, por isso eu coloquei essa observação. Com apenas um relé, foi possível solucionar. Então, com o relé, a gente já tirou a inconsistência. Vamos para o nosso diagrama de atuação de sensores, para que fique de melhor entendimento. Os sensores, o funcionamento dele é igual o que eu expliquei na aula passada. Então, A1 é quando o cilindro A está avançado, A0 no seu estado inicial. B1, cilindros avançados, B0 no estado inicial. Assim como C1 e C0, a mesma coisa. Ah, professora, mas aqui no diagrama de atuação dos sensores, além desses A, B e C, tem um KNA e um KNF. O que é isso? Comportamento dos relés, porque agora a gente acrescenta ele também. Então, vamos entender. Quando é que tá no A1? Vocês lembram como observa? A1, olha, tá aqui. A0, quando é que ele vem para o estado dele de A0? É quando ele tá embaixo, não é? Pelo diagrama trajeto passo, ó, embaixo. B0, ó o trecho que ele tá embaixo. Opa, pulei o B1, né? Vamos B1 por cima. Ó, se a gente seguir reto, conseguimos ver que é até o 6, que é quando ele tá em cima, depois ele retorna. Então, o C também é a mesma coisa, é o pico que ele deu. Ele tá no C1, porque C1 é quando ele avança. Então, quando ele tá lá em cima, ele tá avançado. E aí, a gente pode perceber o comportamento do C0. Ele começa aqui, no estado dele de repouso, ó, até aqui. Então, se a gente seguir, dá certinho com o nosso diagrama trajeto passo.
E como fica o nosso comportamento do relé, a gente analisa da mesma forma. A gente não está analisando de diagrama trajeto passo, a gente analisa o comportamento do relé. Então aqui, ó, ele está na parte de cima como KNA, a ordem é sempre essa. KNA, KMS, KNF é sempre essa a mesma ordem. Então a gente está aqui em cima, porque ele está em cima. Desceu, opa, desceu aqui, foi para KNF. Vocês estão conseguindo entender o comportamento? Agora a gente pode ir para o nosso diagrama de comando dos atuadores. Vocês lembram como funciona esse diagrama do comando dos atuadores? É de acordo com os avanços. Então, por exemplo, a gente começa o nosso sistema fazendo aqui, deixa eu até rotacionar, que eu acredito que fique melhor, mais próximo. Pronto. Eu tô até aqui mostrando o nosso sistema para ficar mais claro. Então, ele começa com o quê? Com A mais, não é? Porque o cilindro precisa avançar para levar a peça para ser perfurada. Então, A mais. Tá aqui no nosso diagrama de comando dos atuadores. A partir do momento que ele leva a peça, ele pode retornar tranquilamente para que os outros movimentos continuem acontecendo. Então, ótimo. Ele tá aqui a menos, ó. No 2 ele começou a voltar até o final. Vamos ver o comportamento do cilindro B. A gente fala cilindro B, na verdade são dois, B1 e B2. Mas eles se comportam juntos, prendendo a peça ao mesmo momento. Então, quando é que o B avança? Quando o cilindro A retorna. Então, ele vai avançar até o momento que o cilindro C leve a peça para furar no motor e volte. Então, até aqui, pronto, furou, voltou. Aí entra o B1, que é o retorno do final até o início. Logo, a gente vai para o cilindro C, que é bem o momento que fura. Então, o cilindro C já tem um comportamento mais rápido, que ele só sobe, furou, pronto. E aí, ele desce no retorno e segue. E aqui, como a gente acrescentou no nosso diagrama de atuação dos sensores, o KNA, o KNF, e a gente acrescentou no diagrama de posicionamento dos atuadores o relé para tirar as inconsistências, aqui no diagrama de comandos atuadores a gente também acrescenta o K+, e o K-. E o comportamento continua sendo simples, da mesma forma que o relé se comportou. Só para lembrar, frisar esse detalhe. Como que eu desenho as curvas do relé onde não tem consistência? Não tem subiu, mudou de estado. Não tem desceu. Assim, porque a gente quer fazer com que elas sejam solucionadas. Então, o nosso diagrama tem o funcionamento do jeito do relé, tá vendo? Que a curva é a mesma, em cima, K+, desceu para baixo, K-. Bom, essa é a nossa segunda aula desse sistema, agora acrescentando o relé para que inconsistências sejam resolvidas. Vocês conseguiram compreender? Qualquer coisa, continue me mandando dúvida no WhatsApp, que a gente vai tirando junto. É um processo. Entende o primeiro, sem o relé, e depois com o acréscimo do outro relé para resolver as inconsistências. Beijos, boa noite.